Boa noite, Marco. Boa noite a todos. O objetivo dessa nova campanha é conscientizar as famílias para aumentar o número de autorizações de transplantes de órgãos. Atualmente, o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Nos últimos 5 anos, a doação de órgãos cresceu 131%. Passou de 5,8 para 13,4 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Só no primeiro semestre de 2014, mais de 11 mil transplantes foram realizados no país. Mas apesar das cirurgias terem aumentado, a quantidade de brasileiros que ainda esperam na fila por um doador ultrapassa 37 mil pessoas. Paulo aguardou quase 8 anos por um fígado. Hoje leva uma vida nova. O processo foi muito sofrido. Hoje eu jogo futebol, pratico jiu-jitsu e uma série de esportes aí. Para ser um doador no Brasil, não é preciso deixar nada por escrito e nem registrado em documentos. Aquele procedimento antigo de deixar a opção registrada na carteira de motorista não existe mais. Hoje, basta que a pessoa manifeste seu desejo numa conversa com familiares. Afinal, em caso de falecimento, a doação só acontecerá depois da autorização da família. Hoje, 56% das famílias entrevistadas após a morte de um parente aceitam a retirada de órgãos para doação. E com a meta de aumentar esse percentual, é que o Ministério da Saúde lançou a campanha deste ano. Nós temos capacidade de diminuir ainda mais a fila de transplantes, temos serviços estruturados em todo o Brasil, temos capacidade de transplantar esses órgãos, de medicamentos, de serviços prontos para fazer com qualidade, mas precisamos aumentar a doação de órgãos, tá certo? E, naturalmente, que as famílias confirmem. O ministro ainda explica que uma rede social também vai ser usada para facilitar a decisão da família. A pessoa faz a doação, ela manifesta seu desejo de doação no Face, né, na linha da vida, na linha do tempo. Só que agora a gente fez um aplicativo do Ministério da Saúde em parceria com o Facebook, em que os seus familiares são avisados, são comunicados e a partir daí passa-se também a curtir, ou seja, a gente começa a estabelecer uma rede. E hoje o ministro da Saúde também se manifestou sobre a febre chikungunya. Arthur Quioro disse que o ministério está atento aos casos registrados em Oiapoque, no Amapá, e em Feira de Santana, na Bahia. Os primeiros em que a transmissão do vírus se deu dentro do país. Em relação ao Oiapoque e a Feira de Santana, nós deslocamos as nossas equipes do Ministério da Saúde para auxiliar as secretarias estaduais e municipais a desenvolver ações de bloqueio, de controle, identificar se são todos casos comuns, analisar a situação. Agora, pelas características epidemiológicas, tá certo? Nós vamos ter que trabalhar agora com a presença de mais uma doença viral, chikungunya, que não tem a mesma dramaticidade, a mesma letalidade, a mesma gravidade que tem a dengue, particularmente a dengue hemorrágica, tá certo? Mas isso reforça a necessidade da sociedade brasileira não esperar o próximo verão para já iniciar, junto com os agentes de controle, com as prefeituras, com as secretarias estaduais, as ações de controle de vetores, que todos são muito conhecidas e que estão sendo reforçadas e serão intensificadas a partir do mês de dezembro. A febre chikungunya é transmitida pelos mesmos tipos de mosquitos que transmitem a dengue, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Mudando de assunto, faltando agora 11 dias para o primeiro turno das eleições, vamos começar a exibir hoje uma série de 3 reportagens sobre alguns cargos que estarão em disputa nessa eleição: presidente da República, senador e deputado federal. Hoje, na primeira reportagem da série, tudo o que você precisa saber sobre a Câmara Federal e o papel dos deputados. O Brasil tem milhares de leis sobre todo tipo de assunto, desde as relações de consumo até questões de segurança. E a missão de elaborar e fiscalizar o cumprimento de todas essas normas é do Legislativo, hoje formado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e Tribunal de Contas da União. Câmara e Senado formam o Congresso Nacional, representando todos os brasileiros. Mas você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Não. E o papel de um deputado federal? Você sabe qual é? Sei bem ao certo, não. Propor novas leis. As atribuições de um deputado vão bem além de elaborar novas leis.
compete aos deputados federais, juntamente com os senadores, por exemplo, discutir e votar o orçamento da União para liberar verbas para os respectivos estados, assim como fiscalizar a adequada aplicação dos recursos públicos. Também são eles que julgam as contas apresentadas pelo Executivo e as concessões das emissoras de rádio e TV. Entre todas essas atribuições, o presidente da Câmara dos Deputados ainda pode substituir o presidente da República. Agora, por que será que o brasileiro dificilmente se lembra em quem votou? Quanto mais baixa a hierarquia da representação, menor a memória. Na Câmara, a representação de cada estado é proporcional à população, desde que não ultrapasse o limite fixado em lei de 513 deputados. Na prática, nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 ou mais de 70 deputados. Atualmente, São Paulo é o estado com o maior número de deputados, 70. Na região norte, o Pará é o que apresenta o maior quantitativo, 17. Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins têm 8 cada. O mandato de cada parlamentar é de 4 anos, podendo concorrer a sucessivas reeleições. Para ser deputado federal, tem que ter nacionalidade brasileira, tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, filiação partidária, domicílio eleitoral e a idade mínima de 21 anos. Além disso, ter sido escolhido pelo seu partido político como candidato e estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Quase R$27 mil mensais é o que ganha um deputado para exercer o mandato. Mas ainda existem outras verbas, como, por exemplo, auxílio moradia de R$3 mil, verba de 60 mil mensais para a contratação de pessoal, despesas hospitalares e cotas gráficas até o limite de 15 mil por mês, entre outros. Além do plenário, a Câmara conta com várias comissões permanentes, temporárias ou mistas. Há ainda as comissões parlamentares de inquérito. Hoje, 3 estão abertas, entre elas a da exploração sexual de crianças e adolescentes, que resultou no indiciamento de 9 pessoas, entre elas o de Adail Pinheiro, prefeito afastado de Quari, município no interior do Amazonas. Ao longo de sua trajetória, temas importantes da história do Brasil foram decididos aqui, como a promulgação da Constituição Federal. Como secretário-geral da mesa diretora, que tem os objetivos de dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa, Mozart esteve literalmente no centro das decisões. Chegou à Câmara em 1975. Hoje, aos 62 anos, fala com orgulho dos fatos que vivenciou. O país era outra pregação da oposição, corria o país inteiro. Temos que convocar eleições diretas, porque as eleições eram indiretas no regime militar. Então, a emenda chamada emenda Dante Oliveira foi votada nesse plenário e ela foi derrotada por 22 votos apenas, que é muito pouco. Ali, os militares perceberam que tinha que haver a passagem, que não havia mais sustentação para o regime. Tenho orgulho de trabalhar no Congresso e digo que sem o Congresso não há democracia. Declaro promulgada. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos contar um pouco da história do Senado e o papel dos senadores. São esses os destaques de hoje. Uma ótima noite a todos e até amanhã.